O ar frio da rua chicoteava o rosto de Lia, mais cortante que o desprezo nos olhos de sua sogra. Aos 18 anos, a jovem ingênua que só queria amor estava sendo jogada para fora da mansão Monteiro como um objeto quebrado, inútil. O portão de ferro forjado se fechou atrás dela com um rangido final, um som que selava seu destino. Ela não tinha nada, apenas a roupa do corpo e um diagnóstico médico que era sua sentença de morte social. Estéril. Dona Esmeralda, a matriarca impiedosa de coração de pedra, havia se certificado de que a palavra do médico ecoasse por toda a casa, envenenando o coração de seu filho, Ricardo. Ele, o homem que havia jurado amá-la na saúde e na doença, agora estava parado na janela com o rosto virado, fraco demais para confrontar a mãe e covarde demais para defender a esposa. As lágrimas rolavam pelas bochechas de Lia, quentes contra a pele fria, cada uma um testemunho da traição que sentia. Ela havia dado tudo para aquela família, seu amor, sua juventude, sua devoção, e em troca recebeu o exílio. O que Dona Esmeralda Monteiro, em sua arrogância e crueldade, não sabia era que aquele ato de desprezo seria a faísca que incineraria seu império. Ela não fazia ideia de que a jovem que ela acabara de humilhar e descartar por não poder lhe dar um neto era a peça perdida de um quebra-cabeça muito mais perigoso e poderoso. O destino tinha uma surpresa brutal reservada para os Monteiro, e o nome dessa surpresa era César Torres, o homem conhecido no mundo dos negócios como o Apache, um homem cuja fortuna era tão vasta quanto sua reputação de ser implacável. Esmeralda acreditava estar purificando sua linhagem, garantindo um herdeiro de sangue puro e fértil. A ironia era que ela estava expulsando a única pessoa com um sangue mais nobre e poderoso que o dela. Em sua busca cega por um herdeiro, ela havia declarado guerra ao pai da mulher que acabara de destruir, um pai que viraria o mundo de cabeça para baixo para encontrar sua filha perdida. Logo, muito em breve, ela pagaria caro, não apenas com sua fortuna, mas com sua alma. A vida a faria pagar por cada lágrima que escorria pelo rosto de Lia naquela noite fria e solitária. Ninguém poderia imaginar que a frágil jovem abandonada na calçada era a chave para a ruína e a salvação, tudo ao mesmo tempo. Os primeiros dias foram um borrão de dor e desespero. Lia vagou pelas ruas, o estômago roncando com uma fome que era quase tão dolorosa quanto a ferida em seu coração. Ela, que estava acostumada com jantares suntuosos e lençóis de seda, agora se encolhia em becos escuros, usando jornais velhos para se proteger do frio cortante da noite. Suas mãos delicadas, que antes só conheciam o toque de tecidos finos, agora estavam sujas e calejadas de procurar por restos de comida em latas de lixo. A humilhação era um veneno que corria em suas veias. Pessoas que antes a cumprimentavam com reverência agora passavam por ela, fingindo não a ver, ou pior, olhando-a com uma mistura de pena e desprezo. Ela tentou pedir ajuda a antigos amigos da família, pessoas que haviam sorrido para ela em festas e jantares. As portas se fecharam em seu rosto uma após a outra. O nome Monteiro era poderoso, e ninguém ousaria desafiar a ira de Dona Esmeralda por ajudar a esposa estéril que ela havia descartado. Can você imaginar a dor dessa jovem? Ser traída por todos que ela um dia confiou? Enquanto Lia sofria, a vida na mansão Monteiro continuava em um turbilhão de luxo e celebração. Dona Esmeralda organizou uma grande festa para anunciar o novo capítulo da vida de Ricardo. Ela desfilava entre os convidados, o veneno escorrendo de seus lábios em forma de sorrisos falsos, explicando que seu filho estava finalmente livre para encontrar uma mulher digna, uma mulher que pudesse cumprir seu dever e dar-lhe um herdeiro. Ricardo, sempre o fantoche de sua mãe, concordava com a cabeça, um copo de champanhe na mão, o rosto uma máscara de indiferença que mal escondia a vergonha que o consumia por dentro. O que ele não sabia era que a imagem de Lia, com os olhos cheios de lágrimas, o assombraria em seus sonhos por todas as noites que viriam. Ele havia trocado o amor verdadeiro pela aprovação de sua mãe e por uma fortuna que, em breve, se transformaria em pó. A crueldade deles era ilimitada, e eles se deleitavam com o poder que tinham sobre o destino de uma jovem inocente. Mas o karma nunca esquece. Cada risada naquela mansão
era mais um prego no caixão de seu futuro. Lia não desistiu. Havia uma força dentro dela, uma centelha de dignidade que se recusava a apagar. Depois de semanas de sofrimento, ela conseguiu um emprego. Não era nada glamouroso. Era um trabalho de limpeza no turno da noite em um pequeno restaurante de bairro, um lugar humilde chamado Cantinho da Esperança. A dona era uma senhora de 70 anos, Dona Maria, cujos olhos gentis viram além das roupas rasgadas e do rosto sujo de Lia. Ela viu a tristeza, mas também viu a bondade. Dona Maria deu a Lia um prato de comida quente, um avental e um pequeno quarto nos fundos para ela dormir. Para Lia, aquele quartinho era um palácio. Pela primeira vez em semanas, ela tinha um teto sobre a cabeça e a promessa de uma refeição. Ela esfregava o chão com uma fúria silenciosa. Cada movimento uma forma de expurgar a dor e a raiva. Ela trabalhava incansavelmente, grata pela pequena bondade que lhe fora mostrada. Se ao menos os Monteiros soubessem a verdade, se pudessem vê-la agora exausta, mas não derrotada, talvez sentissem uma pontada de remorso, mas corações como os deles eram incapazes de tal sentimento. A injustiça continuava a se agravar. Um dia, enquanto limpava as mesas, Lia viu Ricardo e sua mãe entrarem em uma loja de joias de luxo do outro lado da rua. Dona Esmeralda estava apontando para um colar de diamantes deslumbrante, rindo com o filho. Eles pareciam tão felizes, tão distantes do mundo de sofrimento que haviam criado para ela. Lia sentiu uma pontada no peito, uma dor aguda de traição. Eles não apenas a haviam jogado fora, eles a haviam esquecido. Ela era uma nota de rodapé na história deles, um erro que foi rapidamente apagado. Ela se escondeu na cozinha, as mãos tremendo, para que eles não a vissem. Naquele momento, ela prometeu a si mesma que sobreviveria. Ela não sobreviveria por vingança, mas por si mesma. Ela provaria a eles e a si mesma que seu valor não era determinado por sua capacidade de ter filhos, mas por sua resiliência e seu coração. A vida ainda a testaria de maneiras terríveis, mas aquela promessa silenciosa foi o início de uma transformação. Ela não era mais a ingênua Lia, ela estava se tornando uma sobrevivente. O universo estava observando e as engrenagens do destino começaram a girar lentamente, preparando o palco para uma retribuição espetacular. Os meses se transformaram em um ano. Lia encontrou uma rotina em sua nova vida humilde. A gentileza de Dona Maria foi um bálsamo para sua alma ferida. A senhora se tornou uma figura materna para ela, ouvindo sua história com lágrimas nos olhos e oferecendo palavras de conforto. Foi Dona Maria quem notou pela primeira vez o pequeno medalhão que Lia usava em volta do pescoço, um objeto que ela nunca tirava. Era a única coisa que ela tinha de sua vida antes dos Monteiro, um presente de aniversário de um orfanato onde ela viveu antes de ser adotada. Um dia, o fecho quebrou e o medalhão se abriu. Dentro, havia uma fotografia minúscula e desbotada de um bebê. Na parte de trás do bebê, visível na foto, havia uma marca de nascença peculiar, em forma de uma pequena águia. Dona Maria olhou para o ombro de Lia, onde a mesma marca de nascença se destacava contra sua pele. "Minha querida", disse a senhora, "isso é muito incomum. É um sinal de algo importante." Lia nunca havia pensado muito nisso, mas as palavras de Dona Maria plantaram uma semente de curiosidade em sua mente. Enquanto isso, o nome de César, o Apache, Torres, estava em todos os jornais. Ele era uma figura de poder e mistério, um bilionário que construiu seu império do nada. Diziam que ele era implacável com seus inimigos, mas também que tinha uma obsessão secreta: encontrar a filha que lhe fora tirada há 18 anos. Sua esposa havia morrido em um acidente suspeito e sua filha recém-nascida desapareceu, presumivelmente levada pelos rivais de negócios de seu pai como uma forma cruel de vingança. César nunca parou de procurar. Ele gastou uma fortuna em investigadores particulares, seguindo pistas falsas por todo o mundo. A história era uma lenda no mundo dos negócios, um conto de advertência sobre o lado sombrio da riqueza e do poder. Dona Esmeralda e Ricardo, é claro, conheciam a história. Na verdade, eles estavam desesperados para fechar um acordo de fusão com as empresas de Torres. Para eles, uma aliança com o Apache seria o auge de seu status social e financeiro.
Eles planejavam um grande baile de caridade, com a esperança de atrair César Torres e impressioná-lo com sua influência e riqueza. A ironia era tão densa que se podia cortá-la com uma faca. Eles estavam cortejando o próprio homem cujo tesouro perdido eles haviam desprezado e jogado na rua. Clues começaram a surgir, pequenos sussurros do destino que os Monteiro, em sua arrogância, ignoraram completamente. Um dia, César Torres fez uma visita não anunciada a um de seus projetos de construção, que por acaso ficava a poucos quarteirões do restaurante de Dona Maria. Ao passar pelo Cantinho da Esperança, ele sentiu uma estranha e inexplicável sensação de familiaridade, uma pontada de algo perdido há muito tempo. Ele parou por um momento, olhando para a fachada humilde antes de ser levado por seus assistentes. Lá dentro, Lia estava limpando uma janela de costas para a rua. Por um segundo, seus destinos quase se cruzaram. Se ele tivesse olhado um pouco mais, se ela tivesse se virado naquele exato momento, a verdade poderia ter explodido ali mesmo. Mas o destino tinha um clímax muito mais dramático em mente. A vida estava tecendo uma teia complexa e os Monteiro estavam caminhando cegamente para o centro dela. O momento decisivo para Lia veio de uma fonte inesperada. Dona Maria, preocupada com o futuro da jovem, insistiu que ela tentasse encontrar informações sobre suas origens, usando o medalhão e a marca de nascença como ponto de partida. Lia, hesitante, foi a uma biblioteca pública e começou a pesquisar arquivos de notícias antigas na internet. Ela não sabia exatamente o que procurar. Ela digitou bebê desaparecido com marca de nascença de águia. Os resultados a chocaram. Apareceram dezenas de artigos sobre o desaparecimento de Liana Torres, a filha do magnata César Torres, há 18 anos. Os artigos descreviam a marca de nascença em detalhes excruciantes, uma marca idêntica à sua. As mãos de Lia tremiam tanto que ela mal conseguia segurar o mouse. Poderia ser? Ela era uma herdeira perdida? O pensamento era tão avassalador, tão inacreditável, que ela quase o descartou como uma fantasia desesperada. Mas então ela viu uma foto de um jovem César Torres, segurando sua filha recém-nascida. O rosto do homem na foto era o mesmo do homem que ela via nos jornais, e nos olhos dele havia um amor e uma dor que atravessavam a tela do computador e atingiam seu coração. A verdade estava ali a um passo de distância, esperando para ser reivindicada. A preparação para o baile de caridade dos Monteiro estava em pleno andamento. Era para ser o evento social do ano. Dona Esmeralda não poupou despesas. Ela queria criar um espetáculo de opulência que deixaria César Torres sem escolha, a não ser se aliar a eles. Ricardo estava encarregado de supervisionar os detalhes, ansioso para agradar à mãe e, mais importante, ao poderoso magnata. Por uma reviravolta do destino, a empresa de catering contratada para o evento era a mesma para a qual Dona Maria às vezes fornecia sobremesas. Quando eles precisaram de pessoal extra de última hora, Dona Maria recomendou Lia. Ela é a trabalhadora mais honesta e dedicada que eu conheço, disse ela ao gerente. Lia ficou apavorada com a ideia de voltar àquela mansão, o cenário de sua maior humilhação. Mas ela precisava do dinheiro, e uma parte dela, uma parte que estava começando a acreditar no impossível, sentiu que era algo que ela precisava fazer. Ela precisava enfrentar seus demônios. Se ao menos ela soubesse que não estava indo para lá como uma serviçal, mas como um anjo da vingança enviado pelo destino. A noite do baile chegou. A mansão Monteiro estava deslumbrante, banhada em luzes douradas, a música clássica flutuando no ar. Os ricos e poderosos da cidade estavam todos lá, vestidos com suas melhores roupas, exibindo suas joias e seus sorrisos falsos. Lia, vestida com um uniforme preto simples, sentia-se invisível, um fantasma em sua antiga casa. Ela se movia pelas multidões, servindo bebidas, o coração batendo forte no peito. Então ela os viu. Dona Esmeralda, resplandecente em um vestido de seda vermelha, e Ricardo, elegante em seu smoking. Eles estavam rindo, no centro de um círculo de admiradores. Por um momento, os olhos de Ricardo encontraram os de Lia. Um flash de reconhecimento, seguido por um olhar de puro desprezo. Ele se virou para a mãe e sussurrou algo. Dona Esmeralda se virou, e um sorriso cruel se espalhou por seu rosto.
Ela caminhou deliberadamente em direção a Lia. Vejam só, disse ela em voz alta, para que todos pudessem ouvir. Parece que os inúteis sempre encontram seu lugar, servindo-nos como deveria ser. A humilhação foi pública e brutal. Risadas ecoaram ao redor de Lia. As lágrimas brotaram em seus olhos, mas ela se manteve firme, a cabeça erguida. O que ninguém naquela sala sabia era que o convidado de honra, o próprio Apache, acabara de entrar no salão e estava observando a cena se desenrolar com um interesse crescente. César Torres era um homem cuja presença preenchia qualquer ambiente. O falatório diminuiu quando ele entrou. Todos os olhos se voltaram para ele. Ele era alto, imponente, com olhos que pareciam ver através das almas das pessoas. Ele educadamente cumprimentou seus anfitriões, mas seus olhos foram atraídos para a comoção do outro lado da sala. Ele viu a mulher mais velha e cruel humilhando uma jovem garçonete. E então, ele viu o rosto da garçonete. Naquele momento, tudo mudou. O tempo pareceu parar. Para César, o mundo inteiro desapareceu, exceto pelo rosto daquela jovem. Era o rosto de sua falecida esposa. A semelhança era tão impressionante que o deixou sem fôlego. Seu coração, um órgão que ele pensava ter se transformado em pedra há muito tempo, começou a bater descontroladamente. Poderia ser? Após 18 anos de buscas infrutíferas e falsas esperanças, ele começou a caminhar em direção a ela, um campo de força invisível se abrindo em seu caminho. Dona Esmeralda, vendo que tinha a atenção de César, intensificou seu ataque verbal contra Lia, querendo mostrar seu poder. Esta criatura é um exemplo do que acontece quando se é inútil para a sociedade. Ela zombou. No meio da confusão, ela empurrou Lia com força. Lia tropeçou para trás e o pequeno medalhão, cujo fecho ainda estava fraco, escapou de dentro de seu uniforme e caiu no chão de mármore polido, abrindo-se com o impacto. Ao mesmo tempo, a alça do uniforme de Lia escorregou de seu ombro, revelando a inconfundível marca de nascença em forma de águia. César Torres viu a marca. Seus joelhos quase cederam. Era a marca de sua família, passada de geração em geração. Seus olhos dispararam para o medalhão aberto no chão. Ele se inclinou e o pegou, suas mãos grandes tremendo. Dentro, a pequena foto desbotada de um bebê com a mesma marca de nascença, nos braços de um homem mais jovem. Ele mesmo. Ele olhou da foto para o rosto choroso de Lia, e todas as peças do quebra-cabeça de sua vida se encaixaram com um estrondo ensurdecedor. Liana, ele sussurrou, a voz embargada pela emoção de 18 anos de dor e saudade. Minha filha, é você. O silêncio que caiu sobre o salão foi absoluto. Cada convidado, cada servo, congelou. As palavras de César Torres ecoaram no ar, carregadas com o peso de quase 2 décadas de sofrimento. Dona Esmeralda ficou pálida como um fantasma, sua boca aberta em um O de puro choque e terror. Ricardo cambaleou para trás, o copo de champanhe escorregando de sua mão e se estilhaçando no chão. Eles olharam para Lia, a garçonete estéril e inútil, e viram não uma serva, mas a herdeira do homem mais temido e poderoso do país. A ironia era tão esmagadora, tão poeticamente brutal que era quase insuportável. A mulher que eles descartaram por não poder lhes dar um herdeiro era, na verdade, a única herdeira de uma fortuna que fazia a deles parecer uma ninharia. Lia, confusa e sobrecarregada, olhou para o rosto do homem imponente à sua frente, um homem que a chamava de filha, e em seus olhos ela viu não a dureza do lendário Apache, mas a dor de um pai que havia encontrado seu tesouro perdido. Naquele instante, os papéis se inverteram de forma tão completa e dramática que o próprio universo parecia prender a respiração. A justiça não estava apenas batendo à porta dos Monteiro, estava prestes a derrubá-la com a força de um furacão. A fúria de César Torres foi uma coisa terrível de se ver. Não era alta ou explosiva, mas fria, silenciosa e absolutamente letal. Ele se levantou, colocando um braço protetor ao redor de Lia, que ainda tremia de choque. Seus olhos se fixaram em Esmeralda e Ricardo. Vocês, disse ele, e sua voz, embora baixa, cortou o silêncio como uma lâmina de gelo. Vocês não apenas humilharam uma jovem inocente, vocês humilharam minha filha, meu sangue, meu único legado.
Dona Esmeralda começou a balbuciar, tentando formar uma desculpa, mas as palavras morreram em sua garganta. Ela podia ver em seus olhos que seu destino estava selado. César pegou seu telefone. Com 2 ligações rápidas, ele iniciou a destruição completa da família Monteiro. Cancele a fusão, ele disse calmamente a seu advogado, e inicie um processo de aquisição hostil. Eu quero tudo, a empresa, a casa, cada centavo que eles têm. Sua segunda ligação foi para seu chefe de segurança. Descubra o nome do médico que declarou minha filha estéril. Eu quero que ele seja preso por fraude antes do amanhecer. A humilhação pública dos Monteiro foi rápida e impiedosa. Os repórteres e fotógrafos que estavam lá para cobrir um evento de caridade, de repente se viram no meio da maior história do ano. Flashes de câmeras explodiram, capturando o rosto aterrorizado de Esmeralda e a expressão de derrota de Ricardo. César Torres fez uma breve declaração, sua voz ressoando com autoridade. Ele contou a história de sua filha perdida, Liana, e como, por um milagre, ele a havia encontrado naquela noite. Ele então olhou diretamente para os Monteiro. Essas pessoas, ele anunciou para as câmeras, acolheram minha filha em sua casa, apenas para jogá-la na rua quando acreditaram falsamente que ela não poderia lhe servir a um propósito. Que o mundo veja o tipo de monstros que eles são. A punição não foi apenas financeira, foi a aniquilação total de sua reputação. Eles que viviam para o status e a aparência foram expostos como as criaturas cruéis e calculistas que realmente eram. Lia, ao lado de seu pai, assistiu a tudo. Ela não sentiu alegria na queda deles, apenas uma profunda e triste sensação de justiça. A vida os estava fazendo pagar por cada lágrima, exatamente como o narrador havia previsto. O castigo se estendeu a todos que foram cúmplices. O médico corrupto foi preso naquela mesma noite, suas licenças cassadas, sua carreira destruída para sempre. Os amigos da família que haviam fechado as portas para Lia foram publicamente repudiados e se tornaram párias sociais, seus negócios sofrendo à medida que se distanciavam da ira do Apache. Em questão de semanas, o Império Monteiro desmoronou. Eles perderam a empresa, a mansão, os carros de luxo, as joias, tudo. Foram forçados a se mudar para um pequeno apartamento em um bairro pobre, o mesmo tipo de lugar que eles tanto desprezavam. Dona Esmeralda, que nunca havia trabalhado um dia em sua vida, agora tinha que aprender a viver com o mínimo. A transição a quebrou. Ricardo, sem o poder e o dinheiro de sua mãe para se esconder, era apenas um homem fraco e patético. Ele tentou pedir perdão a Lia, esperando que ela pudesse interceder junto ao pai. Ela o ouviu. Seu rosto uma máscara de calma dignidade. O perdão é algo que você deve encontrar em si mesmo, Ricardo, disse ela suavemente. Mas a justiça tem seu próprio caminho. E ela se virou e foi embora, deixando-o com os destroços de sua vida. A justiça poética foi completa. Eles haviam valorizado a riqueza e o status acima de tudo, e agora não tinham nada. Eles a haviam descartado por ser inútil, e ela se tornou a pessoa mais poderosa que eles já haviam conhecido. O karma, de fato, nunca esquece. 1 ano depois, a transformação de todos era impressionante. Lia, ou melhor, Liana Torres, floresceu sob o amor e a proteção de seu pai. Ela não era mais a jovem tímida e assustada. Ela era uma mulher confiante e compassiva, usando sua nova posição para o bem. Com a orientação de seu pai, ela estabeleceu a Fundação Liana, uma organização de caridade dedicada a ajudar jovens mulheres em situações de vulnerabilidade, especialmente aquelas que foram abandonadas ou abusadas por suas famílias. Ela usou sua própria dor para alimentar um propósito maior, transformando seu sofrimento em uma fonte de esperança para inúmeras outras. Sua história se tornou uma inspiração, um símbolo de que não importa o quão sombria a noite, o amanhecer sempre chega. Ela encontrou seu verdadeiro valor, não em um marido ou em uma linhagem, mas em sua própria força e bondade. O destino de Dona Esmeralda e Ricardo foi um conto de advertência sombrio. Despojados de sua riqueza e status, eles se tornaram amargos e ressentidos. Esmeralda, incapaz de se adaptar à sua nova realidade, passava os dias se lamentando pelo que havia perdido,
sua arrogância substituída por um desespero patético. Às vezes, os moradores do bairro a viam vagando pelas ruas, murmurando para si mesma, uma sombra da mulher orgulhosa que um dia fora. Ricardo conseguiu um emprego braçal, o tipo de trabalho que ele costumava zombar. Cada dia era um lembrete de sua covardia e do que ele havia jogado fora. Ele via o rosto de Liana em todos os lugares, na TV, em revistas, seu nome associado a boas ações e esperança. A culpa era um fardo que ele carregaria pelo resto de sua vida. A queda deles foi permanente e absoluta, uma prova de que a crueldade tem um preço alto. Eles semearam o mal e colheram a destruição. Esta história nos ensina uma lição poderosa e atemporal. Ela nos lembra que o verdadeiro valor de uma pessoa não reside em sua riqueza, em seu status social ou em sua capacidade de atender às expectativas dos outros. Reside em seu caráter, em sua resiliência e na bondade de seu coração. Dona Esmeralda e Ricardo cometeram o erro fatal de julgar Lia por um padrão superficial e cruel, e em sua cegueira, eles descartaram o maior tesouro que já tiveram. Eles aprenderam da maneira mais difícil que o karma sempre encontra seu caminho e que aqueles que constroem suas vidas sobre a dor dos outros verão seus alicerces desmoronarem em pó. Que isto sirva de aviso a todos. Nunca subestime ninguém. Nunca trate os outros com desprezo, pois você nunca sabe quem eles realmente são ou quem podem se tornar. A vida tem uma maneira de inverter os papéis de maneiras chocantes e inesperadas. A humildade é uma virtude e a crueldade sempre carrega sua própria punição. A ganância e o orgulho podem construir impérios, mas é a bondade que constrói um legado.